Aleluia, queridos. A palavra de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, é para a gente pensar um pouquinho, né? Vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te colocar, Senhor, mais essa palavra. Desde a abertura deste culto, Senhor, esses louvores, todos eles, Senhor, não são apenas canções, são para que de dentro de nós, Senhor, retorne a adoração que a Ti pertence, Senhor. São palavras, Senhor, ministradas através de cânticos, da música, Senhor, palavras, Senhor, que falam das Tuas grandezas. E nesse momento, Senhor, tudo que impede lá na casa, aqui na igreja, de nós recebermos essa palavra, esses minutos que nós teremos de palavra, Senhor, seja quebrado todo o jugo, seja quebrado tudo aquilo que impede de nós vivermos essa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode deixar para mim, Mateus, pode deixar ali o 25 para mim, Mateus 11, o 25. Amém? A primeira coisa, amados, que nós encontramos aqui é Jesus dizendo: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Amado, se nós pegarmos o contexto, nós vamos ver Jesus realizando milagres grandiosos. No começo desse capítulo, João envia 2 discípulos para perguntar se Jesus era realmente. Será que João não sabia quem era Jesus? Se o próprio João tinha batizado, mas ele queria que aqueles discípulos entendessem quem era Jesus. E Jesus responde para eles: vem e vedes. Vem e vedes. Os cegos, eles estão vendo. Os surdos estão ouvindo. Os aleijados estão sendo curados. Os demônios estão sendo expulsos. E a palavra da vida eterna, ela é pregada. Aí Jesus diz assim: ai de ti. Jesus começa a lembrar das cidades aonde ele realizou tão grandes milagres quanto aqueles que ele estava falando para os discípulos. E ele começa a dizer: ai dessas cidades, Corazim. E ali ele cita Corazim e Cafarnaum, e ele cita algumas cidades, e ele diz assim: olha, que se tivesse realizado esses milagres, até mesmo em Sodoma e Gomorra, teriam se convertido. E, amados, aí entra a primeira palavra que eu quero que nós reflita um pouquinho, é o privilégio que nós temos. Amados, se vocês quiserem deixar meia porta só lá, você dá, não pode, né? Não pode. Meia porta só para o pessoal ali de trás vai gelando, né? Aí a primeira palavra, amados, que eu quero que a gente reflita um pouquinho é sobre isso. Ó. E o que Cristo tem feito nas nossas vidas? Amém? Jesus disse assim: olha, se os milagres, se o meu agir, e nós temos a presença do Espírito Santo vivo dentro de cada um de nós. Nós temos, meu Deus, nós temos um louvor maravilhoso. Hoje eu recebi um testemunho do irmão, do louvor dos jovens. Diz que estava assim, algo que era Deus operando através do louvor. Hoje aqui nós temos o Espírito Santo saindo através da ministração de louvor. Hoje nós temos nesta igreja Deus, homens sendo usados por Deus, mulheres sendo usadas por Deus. Hoje nós temos, através das irmãs que Deus tem usado na ministração, irmãs sendo edificadas dentro de casa. Mas com palavra não simples, palavra que vem dos céus. E aí, queridos, por que nós já não estamos vivendo um pouquinho do reino dos céus aqui na terra? Né? Por que a gente não está se soltando? Jesus, ai de ti. Mas depois Jesus diz: Pai, eu te louvo.
Eu te louvo porque escondestes as coisas dos sábios. Tu escondeste as coisas dos cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém? A revelaste aos pequeninos. De quem é o reino dos céus? Dos pequeninos. Amém? Jesus está dizendo aqui, Pai, muitos dos sábios, muitos daqueles que estudam, muitos daqueles que eu preguei, muitos daqueles que eu realizei milagres, muitos daqueles que eu expus a tua palavra, eles não querem. Mas os meus pequeninos, eles querem a minha palavra. Amém? Quem quer a palavra do Senhor diz amém. Aí Jesus diz que, quem conhece o Pai, pode ir passando, amado. O 26, passando para mim lá. Quem conhece, sim, pois assim foi do agrado do Pai. Agora o 27. Quem que conhece o Pai a não ser o Filho? Mas quem conhece o Filho, a não ser aquele que o Senhor queira se revelar? Amém? Aleluia. Alguns cantos que nós cantamos, eu quero ver Jesus. Quem quer ver Jesus diz amém. Amém? Jesus se revela, amados. Jesus é muito mais real na nossa vida do que nós podemos imaginar. Jesus é muito mais real na nossa vida do que nós podemos imaginar. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque Deus quer se revelar a nós. O Senhor quer se revelar a cada um de nós, a cada dia, querido. E aqui entra o caminho de fé. Nós cantamos ali, Jesus é o que? É o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Não existe, não é os caminhos. Jesus é o único caminho que pode conduzir-nos à vida eterna. E quando Ele nos chama para uma caminhada, Ele vai com nós. A missionária Ana Paula, na igreja do Mato Castelhano, ela ministrou sobre isso. Ela ministrou sobre os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos eram muito importantes para Jesus. Camila era muito importante para Jesus, Ladir. E quando eles tiveram medo no seu coração, quando eles disseram, não, as coisas não se cumpriram, as coisas não saíram do jeito que nós pensávamos, então eles tomaram o caminho de volta, e a palavra era Jerusalém. Vocês têm que ficar em Jerusalém, porque ali vocês vão ser revestidos de poder, e quando vocês for revestido de poder, então vocês estarão aptos, vocês terão poder, vocês estarão prontos para proclamar a minha palavra. Mas eles eles caminhavam para Emaús, de volta para suas casas, mas a palavra diz que Jesus chega junto deles. Amém? Jesus ministra, Jesus fala todas as coisas que tinham acontecido, mas chega uma hora em que Jesus se revela a eles. Eram 2 discípulos apenas. Eram discípulos que estavam voltando, eram discípulos que não estavam cumprindo aquilo que Jesus falou, mas Jesus não abandonou, e Jesus não parou de ministrar, não sei quanto tempo, Jesus não parou de falar dos profetas, Jesus não parou de ministrar a palavra, enquanto eles não tiveram entendimento. E no momento que eles tiveram entendimento, então o Senhor se revela a eles. Jesus continuou no caminho com eles, até eles terem entendimento. E a palavra diz que quando eles tiveram entendimento, quando Jesus partiu o pão, caíram-se as escamas. Então eles entenderam que é Jesus, e Jesus saiu de cena, Jesus se revelou, Jesus saiu de cena, mas eles tomaram atitude, e eles voltaram para onde eles deviam estar. Eles voltaram para Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor se revelou a eles. E Cristo quer se revelar a nós, querido. Cristo quer se revelar a você aí na tua casa. Creia nisso, Cristo quer se revelar a você. Isso é do agrado do Pai. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo de Deus, se revelar a nós. 28. Agora, Mateus 11, 28.
como que ele se revela a nós? Como que Jesus diz? Aqui Jesus está num contexto. Ele realiza muitos milagres. Ele fala para os discípulos de João, olha o que está acontecendo. Ele fala daqueles que não creram. Ele fala quem Deus propôs para crer. Ele fala que Deus vai se revelar a nós. Aí ele diz assim, venham a mim. Amém? Vamos repetir junto aí na tua casa também. Venham a quem? A mim. Vamos dizer bem forte, venham a mim. Aqui, amados, está o segredo da nossa caminhada com Jesus. Eu sei que a maioria que está aqui na igreja, a maioria dos que estão na casa agora, continuam no caminho. Mas tem perdido a alegria, tem perdido a força. Não é a mesma coisa, mas pastor, lá em 1000 e não sei o que, lá, sabe, uma vez, sabe. E aqui está algo que o Espírito Santo queimava em meu coração. E nós cantamos, a quem iremos? Nós. Jesus nunca disse, venha ao Rafa. Jesus disse, venha ao Rafa. Jesus disse, venha ao pastor Isaías. Não, Jesus disse, venham a mim. Jesus disse, venham a mim. Jesus realiza todos esses milagres. Jesus fala daqueles que não creem. Jesus fala que Ele conhece o Pai, que o Pai conhece Ele, que Ele conhece o Pai. Jesus fala que Ele escolheu um povo, que esse povo Ele vai se revelar. Ele fala que o Evangelho é para todos os pequeninos, que os doutores, que muitos sábios não creem. E Ele vai se revelar. Ele diz, agora, preste atenção, venham a mim. Amados, o que nós mais encontramos nesses dias? Eu tenho na minha família, conheço muitas pessoas, e se você chegar num barzinho desses que está cheio de gente ali, tu vai chegar lá e vai dizer, quem é crente aqui? Quem já foi crente aqui? Vai se levantar metade, querido. Aí você pergunta, mas por que tu não vai mais na igreja? Por que tu desistiu dos caminhos do Senhor? Ah, sabe a igreja, sabe o pastor, sabe o irmão, sabe a minha esposa, sabe o meu filho. Mas Jesus nunca chamou para ir ao pastor, Jesus nunca chamou para ir à esposa, Jesus nunca chamou para ir ao filho, Jesus nunca chamou para ir ao irmão, Jesus chamou para ir a Ele. E quem é Ele, querido? O que nós cantamos a recém aqui? Um pouquinho, né, Camila? Um pouquinho. Nós cantamos um pouquinho, queridos. Não foi, Rafa? Um pouquinho daquilo que é Jesus. Um pouquinho daquilo que Jesus pode fazer. Um pouquinho daquilo que Jesus quer fazer. Nós cantamos um pouquinho daquilo que Jesus vai fazer nas nossas vidas, um pouquinho daquilo que Jesus quer fazer nas nossas vidas, um pouquinho daquilo que Jesus é. Ele tem nos chamado para nós irmos a Ele, querido. Quando nós vamos a Ele, Tiago, não há problema. O salmista diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Como que você não vai enxergar 1000 cair? Como que tu não vai enxergar 10.000? Mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu não me compadeço? Porque eu não estou vendo? Não, porque eu fui para Jesus. Para quem iremos nós? Coloca para mim, depois volta para mim, tá? Coloca para mim lá. João 6,68. Aleluia. Presta atenção nisso.
Depois nós voltamos. Nem comecei, tem poucos minutos. Não quero deixar ninguém gelar aqui. Amém? A gente vai... Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Por que Simão falou isso? Porque Jesus disse: vinde a mim. Então, se nós pegarmos o contexto, Jesus endureceu a mensagem. Jesus disse: olha, os ricos, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fio de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E Jesus começa a dar palavras fortes: olha, vocês tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança na vida de vocês. E aqueles seguidores de Cristo, eles começam a retornar para trás. Eles começam a voltar para trás. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês também querem voltar? Vocês também querem retornar? E o que Simão Pedro respondeu? Senhor, para quem iremos nós? Essa é a visão que nós temos que ter, querido. Quem nos chamou, quem disse vinde a mim, foi Jesus. E Ele não nos chamou para ir por ideias, para ir por teologia, para ir por qualquer coisa. Ele nos chamou para ir para Ele. E tudo aquilo que Cristo faz tem resultado. Tudo, se nós damos um passo para Jesus, tem resultado. Amém? O vinde, queridos, que Jesus fala, esse vinde que Jesus fala, Ele está falando de ação. Como assim, pastor? Vinde, então eu vou. E de efeito. Ação e efeito. Amém? Quando você vai a Jesus, você tem a vida eterna. Além de todas as bênçãos que nós cantamos. Porque isso é que Jesus é. Todas as bênçãos, e vai ter muitas vezes, e vão cantar muitas vezes mais, e muito mais palavras sairão da nossa boca, falando das grandezas. E se nós chamarmos uma pessoa para testemunhar aqui, ela vai ter um testemunho diferente daquilo que Jesus fez na nossa vida. Se nós chamarmos uma pessoa de 80 anos, ela vai ter vários testemunhos que Jesus fez na nossa vida. Se nós chamarmos uma jovem que nem a Manu, que está tentando me achar ali, também ela já vai ter um testemunho do que Deus fez na vida dela. E se nós chamarmos, vai ter outra palavra do que Jesus fez na vida dela. Por quê? Porque Jesus é tudo isso que nós cantamos. Ele é um Jesus de milagres. Ele é o Jesus que nos dá a vida eterna. Ele é o Jesus que perdoa os nossos pecados. Então, quando nós vamos a Jesus, o efeito é a nossa vida ser transformada. A ação é ir a Jesus, mas o efeito é a nossa vida ser transformada. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E o que acontece? O que acontece? A palavra diz assim, se tu não está com a tua Bíblia na tua casa, diz assim: venha a mim todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quem já foi a Cristo diz amém. Tu aí na tua casa já veio a Cristo? E eu quero dizer para você, amado, você que talvez esteja ali: mas sabe, eu quase me batizei, mas aconteceu tal coisa em tal igreja, eu quase me batizei, mas sabe, né, eu vi algo assim, né, que fiquei desconfiado. Mas Cristo nunca chamou você para vir a pessoas, Ele chamou você para vir a Ele. Aquele que te perdoa todos os pecados, aquele que é o caminho, que é a verdade e a vida, aquele que vai te dar a eternidade, aquele que vai te levar para o Pai, é a Ele. Ele te chamou a Ele. Se você não tomou a decisão, e o Espírito Santo está falando contigo, toma a decisão hoje: vem a mim, vem a Cristo. Eu sou do tempo da prova dos 9, né? Prova real, né? No qual você tinha que saber se o teu resultado estava certo.
E Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Ele diz assim: vinde a mim todos os perfeitos. Vinde a mim todos os que estão animados. Vinde a mim todos os que não têm luta. Não é isso que ele diz. Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e eu os darei descanso. Pastor, será que eu estou em Jesus mesmo? Será que a minha fé está firmada em Jesus? Será que eu realmente tenho entendido a palavra cantada, falada, ministrada, orada, lida? Será que eu tenho entendido? Então eu te pergunto, como você se sente? Tu consegue descansar no Senhor? Ou você continua sentindo um peso? O Evangelho é pesado para ti. O Evangelho ainda é pesado para ti. O Evangelho ainda é pesado para ti. Servir a Cristo é pesado para ti. Estar na igreja é pesado para ti. Eu te pergunto, se nós fomos a Cristo ou se nós fomos alguma outra coisa. Aonde que nós estamos indo? Aonde que nós estamos indo? Se nós estamos, se o nosso coração, se a nossa fé está firmada em Cristo, aquelas palavras que nós cantamos, elas têm que fazer parte da nossa vida. Ele diz assim: se vocês vierem a mim, eu darei. Ele é santo, sim ou não? Nós cantamos sim ou não? Nós cantamos que Ele é santo, santo, santo. Então Ele não pode falhar. Sabe por que 3 vezes santo, querido? A maioria das vezes tem 3 vezes santo. Porque na língua hebraica não tem sublinhar. Nós, por exemplo, nós queremos destacar uma palavra, a gente coloca sublinha, itálico, a gente destaca ela. Na língua hebraica não. Tu tinha que escrever 2 vezes a mesma palavra. Tu queria afirmar que esse copo em copo, então tu colocava copo, copo. Mas Jesus não é só copo, copo, copo. Jesus não é santo, santo. Jesus é santo, santo, santo. Todos os escritores, eles dizem, Ele é santo. Isaías viu os anjos declarando, afirmando, Ele é santo e Ele é santo. Então Jesus não pode mentir. Jesus não pode prometer algo que Ele não vai cumprir. E Ele diz: se vocês virem a mim, diga comigo, a Jesus. Se eu for a Jesus, eu encontrarei descanso. Amém? Eu servirei ao Senhor com alegria. Eu servirei ao Senhor com prazer. O Senhor vai ser a minha razão de viver. E todo o fardo Ele tirou, toda a sobrecarga Ele tirou, todo o cansaço Ele tirou. Né? Eu vi ali na porta, eu falei antes já, uma coisa mais linda, né? As meninas ali novinhas, né? Alegre, feliz, e vão para fora, e vão para o vento. E Jesus diz que todos nós teremos essa alegria. Todos nós saltaremos que nem bezerro recém-desmamado. Bezerro, quando ele era novinho, ele saltava, ele pulava, ele berrava, ele é alegre, ele é feliz. E nós, quando vamos a Cristo, nós somos assim. Cristo nos chamou para ter uma vida sem aquele peso, sem aquela sobrecarga. Amém? Vamos seguir o 29, que já está quase na hora, né? É incrível, né? Esses pregadores, vou te contar. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Amados, a dificuldade que temos, a gente passa essa palavra correndo tudo. A dificuldade, é só 2 itens, tá? A dificuldade que nós temos de entender jugo. A maioria sabe o que é jugo, né? Jugo é um instrumento de madeira. Ele tem dois ferros assim com dois pau que coloca na madeira de cada lado, e ali tem geralmente um couro com umas regulagenzinhas em que tu coloca na cabeça do boi, une um boi ao outro, e ali não tem como tirar essa canga. O nome disso se chama-se canga. Mas as pessoas olham e dizem assim: mas por que Jesus fala isso? Em primeiro lugar, porque
as palavras, a maioria das escritas da Bíblia que fala de ovelha, de árvore, de figueira, porque Deus sabia, na inspiração dos escritores, que isso não mudaria. Uma figueira ainda é uma figueira, um pé de soja, um pé de trigo ainda é um pé de trigo, um pé de milho, um boi ainda é um boi, e uma canga ainda é uma canga, mesmo hoje não sendo usada. Mas há um detalhe muito importante nisso, que talvez a gente consiga entender hoje. Como que funcionava essa canga? Então você colocava essa canga prendendo 2 bois. Mas, quando o boi era novo, e você queria ensinar esse boi, você colocava um boi manso, forte, que o boi pequeno que ia aprender não pudesse levar ele, nem dirigir ele, nem comandar ele. Então o Ladi chegou, né, a lavrar. Então você queria treinar um boi pequeno, o que tu fazia? Colocava com um boi mais velho, um boi disciplinado, um boi que sabia para onde ia. Então quando Jesus diz assim, venham e encangue comigo, venham e eu vou me unir a você. Eu vou me unir em você porque eu sou manso. Amém? Eu vou me unir em você porque eu vou conduzir você por caminho certo, porque eu vou conduzir você na velocidade certa. Venham, se unam a mim. Por quê? Porque eu vou ensinar você, porque eu vou disciplinar você, porque você vai aprender comigo. Então, quando Jesus estava falando isso, Ele estava falando em conectar. Alguém sabe o que é conectar hoje? Sabe o que Ele estava dizendo? É você está sendo ensinado por alguém. É você ligar lá teu smartphone, teu computador, e você entra ali, olha, vou escutar o pastor Isaías. Você está se conectando, entra ali, Igreja Brasil para Cristo, você se conecta ali, e ali você vai ser ensinado, e ali você vai ser disciplinado. Então Jesus disse isso. Ele está dizendo, colocar a canga, tu não entende? Então entenda. Jesus disse, vem e conecte-se comigo. Amém? Jesus está dizendo, vem, aquilo que o pastor tem falado várias vezes, com quem você tem aprendido? Quem tu tem colocado no teu lado? Quem que tem te ensinado? Quem que tem te guiado? É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, venham e aprendam de mim. Venha e caminhe comigo. Venha e conecte-se a mim. Amém? É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que nós temos que estar unidos a Ele. Venham e se unam a mim. Amém? Quem entende diz amém. Você entende aí na tua casa? Agora a hora que Ele diz, tomem sobre vós o meu jugo, venham, se liguem a mim, venham, caminhem comigo, venham, aprendam comigo, venham. Ele diz, tomem vocês o meu jugo e façam o quê? Aprendam de mim. Diga aí na tua casa também, você aqui também. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Por isso que ele fala, sou manso, porque ele estava falando, usando como exemplo um boi manso, que pegava um boi sem aprendizado, um boi que não sabia como andar, um boi que não sabia como se portar num arado, um boi que não sabia como se portar puxando uma carroça, e esse boi manso, ele ensinava. Então Jesus está dizendo isso, Ele está dizendo, quando vocês se unem a mim, quando vocês se conectam a mim, quando vocês aprendem de mim. E Ele diz assim, aprendam de mim, sou manso, humilde de coração. E o resultado é? Qual o resultado? Vamos dizer juntos, encontrarão descanso para vossas almas. Amém? Quem já foi a Cristo diz amém. E como está a tua alma, querida? Aqui está a palavra, amados. Como está a tua alma? Você tem descansado, você tem conseguido, nós cantamos hinos lindos, nós falamos palavras lindas, mas a quem nós temos ido, querido?
em quem nós tenhamos depositado a nossa confiança. Se nós temos confiado no Senhor, se nós formos no Senhor, nós temos um descanso, nós temos paz. Se a nossa caminhada, ela é ligada a Cristo, se a nossa caminhada, ela é conectada com Cristo, se a nossa caminhada, ela é com Cristo, nós temos paz na nossa alma. E essa noite eu quero levar você a refletir sobre isso. Como você está? A quem temos ido nós? Pedro diz: a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus faz um convite: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrarei descanso. Jesus disse: vinde a mim, tome o seu jugo, se unam a mim, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E nesta noite, você aí na tua casa e nós aqui, a quem nós temos ido? A quem nós temos ido, querido? Como que você está? Tranquilão? Tranquilona? Como que Jesus, o que que Jesus, qual o efeito Jesus? A ação de nós ir, mas e o efeito Jesus na nossa vida? Aquele Jesus que nós cantamos, aquele Jesus que nós exaltamos, aquelas palavras que nós dissemos com os nossos lábios, falando da grandeza, falando daquilo que Jesus faz, falando daquilo que Jesus é, tem feito parte da nossa vida no dia a dia. A quem nós temos ido? A quem nós temos ido? A quem nós temos ido, querido? Jesus não disse para nós ir a nenhum lugar. Jesus disse: venha a mim, venha a mim. Quer descanso? Venha a mim. Quer paz para a tua alma? Se unam a mim. Encontrarei descanso para vossas almas. Amados, não tem como nós parar. Pastor, eu já ouvi essa palavra muitas vezes. Mas a pergunta é: qual o efeito que Jesus tem feito na nossa vida? Ação e efeito. Vinde a mim, ação e efeito. Nós viemos a Jesus. Se você não veio ainda, Jesus está te convidando, venha a Jesus. Mas esse ir a Jesus vai causar uma diferença na tua vida. Esse ir a Jesus vai te trazer descanso. Esse ir a Jesus vai te trazer paz para as vossas almas. Esse ir a Jesus vai te trazer a vida eterna. Mas a vida eterna está onde, querido? Nos céus. O que os discípulos disseram? Tu tens o quê? As palavras. A vida eterna, ela começa nas palavras de Jesus. A vida eterna, ela nasce dentro de nós. Ela começa nas palavras de Jesus. E ela se concretizará quando Jesus vier nas nuvens e chamar a sua igreja. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos, ao ouvir tocar a trombeta, subirão também com o Senhor. Mas as palavras de vida eterna começam hoje, querido. Que o Senhor traga descanso para nós, que o Senhor traga paz para as nossas almas. Aonde que nós encontramos? Para nós encerrar, você aí na tua casa, nós aqui nos colocamos de pé na igreja também. Aonde que nós encontraremos descanso? Fecha teus olhos e fala para o Senhor, aonde que você vai encontrar descanso? Eu encontro em Ti, Jesus. Só consigo encontrar descanso em Ti, Senhor. Só vou encontrar paz para a minha alma se eu aprender de Ti, se eu andar contigo, se eu for guiado contigo, se eu estar conectado contigo, se eu aprender cada dia de Ti, Senhor. É só em Ti, Senhor. Que essas palavras, Senhor, que nós cantamos, com essas palavras, Senhor, que foram ministradas, Senhor, nesta noite, Senhor. Palavras ministradas na oração de abertura, palavras ministradas, Senhor, através dos louvores, palavras ministradas através, Senhor, de nós tentarmos entender a Tua palavra e aquilo que Tu está falando, Senhor. Que essas palavras, Senhor, venham trazer vida a cada um de nós, Senhor.
Que essas palavras venham trazer vida a cada um de nós. Você que está aí na tua casa neste momento, você que não tomou a decisão de ir para Cristo ainda, você tem ouvido, o Espírito Santo tem ardido no teu coração, mas você tem achado falhas nas pessoas, você tem achado alguns defeitos, você tem visto coisas que não gostaria de ver. Eu te digo, Jesus Cristo tem chamado não para ir a coisas, mas para ir a Ele. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, vinde a mim, e vocês vão encontrar descanso. Venham, conecte-se comigo, se ligue comigo, se unam comigo, aprendam de mim, e encontrarei descanso para as vossas almas. Vamos aprender de Cristo, amados. Vamos aprender de Cristo. Vamos ir a Cristo. Preste atenção nas letras que são cantadas. Preste atenção nas palavras que são ministradas. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem ministrado no teu coração. Preste atenção. É o Senhor nos guiando. É o Senhor nos dirigindo. É o Senhor nos ensinando. Se nós prestarmos atenção nas palavras do Senhor, se nós ouvirmos a palavra do Senhor, querido, nós encontraremos descanso, nós encontraremos paz para a nossa alma, mas para as nossas almas, mas tudo isso está em Jesus. Tudo isso está em Jesus. Vamos a Jesus. Aleluia. Louva, amado, fecha teus olhos, faz a tua oração para o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.